E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando sobre doenças respiratórias, recebendo a doutora Fátima Marciano, pneumologista infantil. Gente, se tem alguém que entende desse planeta da doença de hoje, está aqui, hein? Ela que também é professora de pediatria da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Então, por favor, vai encaminhando a sua pergunta pelo telefone 19 3871 9620 ou, se você preferir, o computador está aqui do meu lado, vidaesaude@rs21.com.br. Doutor, a gente no bloco passado, a gente falou assim de o ideal é que a criança fique em casa, né? Não vá nos shoppings, em grandes aglomerações, enfim, porque ela está muito frágil, né? Ok, entendemos esse recado, mas muitas pessoas fazem, de repente, para apresentar a criança, para os amigos, não saem, mas convidam os amigos, né, 50 pessoas, enfim, para virem na sua casa e lá vão apresentar a criança. A criança passa de mão em mão, enfim, entre o cheirinho do churrasco lá, a fumacinha, enfim. Isso também tem que ser evitado ou não? Ou pode isso? Não, tem que ser evitado. Não é levar a criança fora, é trazer gente para dentro de casa. Então, fica quietinho com o neném em casa, já tem o pai, tem a mãe, às vezes tem um irmãozinho, né? Tem tio que visita. Se tem alguém resfriado, não visite. Uma recomendação hoje do governo, da vigilância epidemiológica, é que as gestantes, por exemplo, devem vacinar a gripe a partir de 20 semanas de gestação para proteger o bebê da gripe quando ele nasce na época do inverno. Né? Dessa gripe influenza, né? Então, o que acontece? Já se protege a gestante para proteger o bebê. Então, não adianta ela vacinar se ela vai levar o nenê para grandes lugares e tal. É como antigamente, não é? Fica em casa. Às vezes algum paciente pergunta, posso sair e tal? Eu falo, o que a sua mãe acha? A minha mãe acha que não, então não pode. Porque realmente é isso mesmo, vamos proteger o bebê. Agora a criança está lá, vamos explorar um pouquinho esse aspecto, porque é muito importante, doutora. A criança está em casa, enfim, nasceu e vai lá, o tio quer visitar, a vizinha quer visitar, o vovô quer visitar, o amigo que fuma quer visitar e leva. Tem que ter um bom senso também, né, doutora? Tem. Ou seja, a pessoa que vai visitar tem que saber que vai visitar um recém-nascido com uma imunidade naturalmente baixa. Né? Então, o velhinho e a criança têm que ser protegidos de aglomerados. Olha, tá vendo? Velhinho e criança, tá vendo? Doutora, nós fomos às ruas e colocamos esse tema para saber do povo de Deus quais eram as dúvidas, as perguntas que eles têm. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Doutor, eu gostaria de saber qual é a diferença entre gripe, resfriado e alergia. Ô, doutor, e agora? Gripe, resfriado, alergia, é tudo farinha do mesmo saco, doutora? Não, não é. Cada uma está num livro, não é? A gripe tem um livro, o resfriado tem um livro e a alergia tem um livro. Então, é assim, olha, pensa assim, entre gripe e resfriado, os dois são causados por vírus. O resfriado são sintomas leves. É febre, é um mal-estar pequeno, uma coriza, um espirro, né? Você fica um pouco inapetente, um pouco de dor no corpo. Isso é um resfriado, né? E a gripe suína, essa aí que a gente vacina, o influenza A, isso é gripe de verdade. Vem coriza, vem espirro, vem febre alta, vem indisposição, te joga na cama, você não levanta, não come, passa muito mal. Então, um resfriadinho é isso que nós temos toda hora. Gripe de verdade é aquela que te joga na cama, que a gente tem que vacinar esta para não pegar esta. Eu não vacino todas, eu vacino uma específica, a que me faz mais mal. E alergia? Por que o povo confunde? Por que a senhora provavelmente confundiu gripe, resfriado, alergia? Porque um resfriado começa pelo nariz. Uma gripe tudo começa pela via aérea superior. Então, por exemplo, espirra, coça, entope, escorre o nariz. Um resfriadinho começa assim. Mas e a alergia? Rinite, não é isso? É isto. Só que quando você tem rinite, você espirra, você coça, você entope, você escorre o nariz. Mas você não tem febre, não tem queda do estado geral, você não está inapetente, você está ótimo. Mudou o tempo, você começou a espirrar e aquela aguinha que pinga, aquela aguinha que a gente chama água de torneira, aquela clara de ovo, aquilo é rinite alérgica. A criança às vezes está bem, está brincando, está comendo, não tem nada. É uma crise de rinite alérgica. E quando ela está doente? Começa pelo nariz, mas ela fica caidinha, não quer comer, não quer mamar, resfriadinha. Então, você diferencia uma crise de rinite alérgica pelo estado geral da criança. Agora, se pegar uma gripe, ela é interna.
Porque o fato de ser respiratório e a porta de entrada é o nariz, significa que esse vírus, né, ele está no ar. Está no ar. Você respira. O vírus do resfriado, né, o rinovírus, é um vírus de resfriado comum. Ele está no ar. Então, se você está num lugar, que nem aqui, nós estamos em algumas pessoas. Okay. Se tem alguém resfriado, ou incubando um resfriado, mas que está com o vírus, ele pode até espirrar ou conversar e soltar esse vírus para a gente. A nossa imunidade boa de adultos, né, faz com que a gente não vá pegar esse resfriado só de sair daqui, amanhã eu estou resfriada, não. Mas se tivesse um bebezinho ali num carrinho de 1 mês de vida, ele ia embora, daqui 2 dias ele pegou o resfriado. Agora, o fato da pessoa liberar, tossir, etc., que está nesse quadro, jogou no ar, mas ali ela coloca a mão na maçaneta, eu vou colocar a mão na maçaneta, eu também posso pegar uma vez que eu coloquei a mão ou é só no ar que... É no ar, e para você ter uma ideia, um vírus pode sobreviver em superfície lisa, como uma mesa, até por 4 horas. Então, superfícies lisas ficam mais tempo. Mão, até 1 hora depois você ainda porta o vírus. Por isso que a gente fala, naquela época da gripe, não espirrar na mão, espirre no cotovelo, porque a sua mão com vírus, você dá a mão para alguém e se alguém coça os olhos, se contamina com o vírus. A mão segura até 1 hora um vírus, se você não lavar. Por isso o médico atende um paciente e lava a mão, atende um, lava a mão. É recomendado sempre, né, sempre. Essa higiene. Doutora, e-mails estão chegando aqui, vai ligando, vai participando. Olá, Frei, parabéns pelo programa, obrigado. É a nossa amiga Alice Barbosa. Obrigado, Alice, que Deus te abençoe, viu, querida? Minha dúvida é, sentir falta de ar ao rir pode ser algum problema respiratório? Eu vou complementar e pegar a carona na tua pergunta, viu, Alice? Ao fazer exercício, a pessoa faz um movimento, já se sente cansada. Isso tudo já é um sinal de falta de exercício ou também é um sinal já de algum problema respiratório, doutora? Frei, esta pergunta é extremamente peculiar, porque as pessoas estão acostumadas a dizer que asma, que o nome popular da asma é a bronquite. Meu filho tem bronquite, ele é um asmático, tem defeito genético, né? O que acontece? Quem tem asma, a pessoa está acostumada que asma é aquela falta de ar, que te sufoca, que você não respira, que você corre para o hospital em falta de ar. Existe um tipo de asma que não chia, que não tem aquele barulho do chiado, nem aquela falta de ar intensa. É a crise de asma que tosse. Tudo que acontece, mudança de tempo, cigarro, poluição, a pessoa tosse. E tem um tipo específico de asma que chama asma induzida por exercício, que eu acho que é o que ela quis saber. A asma induzida por exercício é um tipo de asma onde, às vezes, a criança está no futebol. Ele começa a brincar, correr, depois de um tempinho de exercício, não é falta de condicionamento. Ele tem a tosse seca, que tem que parar de correr. Ou, às vezes, tem a falta de ar, mas pode ser só a tosse. E o mesmo vale para o riso e para o choro. Porque desencadeia. Tem pacientes que começam a rir, gargalhar, fala, nossa, deixa eu parar que eu vou entrar em crise de asma. Sente a falta de ar durante o rir. E tem tratamento específico para essa asma, para melhorar a sua qualidade de vida, senão você não pode rir. Né? Então, nesse caso, quando uma risada ou um leve desencadeia algo... Ou uma tosse seca, ou uma falta de ar que você tem asma induzida por exercício. Então, como o tratamento, às vezes, é voltado para isto é qualidade de vida. Criança brinca como? Correndo o tempo todo. Se ela não pode correr, como ela vai brincar? Entendi. Olha, como é bom a sua pergunta, viu, Aline? Doutora, aqui mais, vamos agora para Santa Catarina, Balneário Gaivota, lá em Santa Catarina. É o nosso amigo Juliano Matos. Um grande abraço, Juliano, muito obrigado por participar. Está parabenizando aqui o programa, está parabenizando a doutora Fátima. Frei, fala para a doutora que tive asma na minha infância inteira. Segundo minha mãe, quase morri várias vezes, diz ele. E eu fui crescendo e a minha asma desaparecendo. Mas desenvolvi uma rinite alérgica que não me deixa viver em paz nunca, diz ele. Tenho dores atrás dos olhos, dor de cabeça, meu nariz tranca e às vezes, como algumas semanas, às vezes sangra. Trabalho numa mercearia, apesar de usar máscara, trabalho num ambiente com muita poeira. O que posso fazer para viver melhor? Pergunta o Juliano. Utilizo um spray chamado Avans, né? A gente fala o nome do produto para a doutora dar a resposta, não que a gente está autorizando você comprar o mesmo produto, viu? Receitado por um médico otorrino, né? É o nosso amigo Juliano Matos, doutora. Juliano, vou falar uma coisa. Você não está livre da sua asma.
porque como a gente falou no começo, o doutor Abel falou, eu disse no começo, a asma é uma doença crônica, inflamatória, quem tem para frente, para sempre, é um defeito genético. Eu digo, ó, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer, a asma também, é um defeito genético, você tem. Ela deu trégua. Não necessariamente ela é flamenguista. Tá, e eu não sou mesmo, mas eu estou dizendo que é o que a gente fala, é o que a gente costuma. Então, a asma é a mesma coisa. Então, você não ficou livre da sua asma porque você tem a doença genética, mas você, na adolescência, ela acalmou. Você parou de ter as suas crises, que fez você morrer quase várias vezes, não é? Mas o que acontece? Asma e rinite andam juntas, porque é a mesma doença. É o processo inflamatório do nariz. Okay. Geralmente, a crise de asma começa pelo nariz. A rinite vem, você espirra, coça, então amanhã ou depois você está em crise às vezes. Você ficou livre da sua crise de asma, da falta de ar, por perto da adolescência talvez, porque é uma época em que os processos inflamatórios diminuem e você não se sabe bem por quê, mas ela desaparece por um período. E a rinite ficou. E pelo que você está contando, você é um tipo de paciente com rinite que o padrão obstrutivo predomina. E quem tem o padrão obstrutivo não respira de noite, deita na cama e não respira. Esse tratamento que o seu otorrino te deu é um dos mais atuais que tem, é um dos remédios que nós temos de arsenal terapêutico. Então, você está no caminho certo, mas não adianta usar uma semana, parar, usar 15 dias, parar. Tem que usar meses e meses para o processo. O que é muito comum é o paciente usar um mês, achar que está bom, parar. A gente sempre recomenda, tanto para asma, os sprays, as bombinhas que se fala, quanto para rinite, no mínimo 4 meses consecutivos para você se estabilizar. E o paciente obstrutivo, ele sofre mais mesmo. Olha, o fã-clube aparecendo aqui, gente. Olha o fã-clube aparecendo aqui. Vem de Campinas. Ela está parabenizando o programa, está enviando um abraço. Envia um abraço, Frei, à minha afilhada, doutora Maria de Fátima. Toda a família está assistindo com muito orgulho. O programa está maravilhoso. Pede a bênção, Frei Rinaldo, Deus abençoe. É a nossa amiga Eunice Albertão. Olha o fã-clube aqui, que é a sua madrinha, é? É a minha madrinha. Olha, pode mandar um beijo para ela, então, doutora. Um beijo para você que está assistindo. Obrigada. Deus abençoe, que maravilha. É bom receber isso, é um incentivo ao trabalho do doutor. Deus abençoe, dona Eunice, um beijo no seu coração também. E com esse elogio todo, nós vamos chamar mais um intervalo na sequência, muito mais informação para você. Esse é o Vida e Saúde, ele é seu. E se é seu, é claro, ele volta já só para você. Uma outra dica é em relação à tosse persistente. Se você está tossindo há mais de 3 semanas, procure um médico ou um clínico geral, um pneumologista, porque pode tratar-se de uma doença pulmonar grave, como tuberculose, como asma, como DPOC, como fibrose. Então, se você tem tosse por mais de 3 semanas, procure um médico.